Olá, meu querido amigo, a graça e paz esteja sobre a vida de vocês. Nós estamos aqui no nosso devocional falando a respeito das experiências, né? Quais são as suas experiências ou qual é a sua experiência? E nós estamos falando, é claro, que quando falamos de devocional, de relacionamento com Deus, nós estamos levando isso para o lado espiritual. E é exatamente sobre isso que nós estamos descortinando, que as experiências espirituais, elas são um currículo para que você possa enfrentar certas adversidades. E aqui nós encontramos um texto onde fala que há uma grande adversidade para a nação de Israel. E uma das adversidades é que se levanta um homem, um filisteu, chamado Golias de Gade, e ele resolve afrontar a nação de Israel. E quando Golias resolve afrontar a nação de Israel, a Bíblia diz que ele passa 40 dias descendo num vale e desafiando um guerreiro apenas de Israel. E a Bíblia diz que os que ouviam a voz de Golias, no verso 21, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Então, você observa que muitas vezes pessoas vão ficar com medo de experiências, né? Vão ficar com medo de quando os inimigos se levantam para afrontar suas famílias, quando os inimigos se levantam para destabilizar o emocional, quando os inimigos se levantam para poder causar perseguição no trabalho. Então, às vezes as pessoas levam isso muito para o lado pessoal. Então, por que a gente leva muito o lado pessoal? Porque na maioria das vezes nós estamos em muito contato com as coisas naturais, então a gente acha que tudo isso é uma coisa comum. Mas na verdade a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Porque a Bíblia está dando a deixa de que a luta é espiritual. Então, se a luta é espiritual, a minha experiência não pode ser uma experiência física, não pode ser uma experiência de dia a dia, assim, só porque eu vi. Não, a minha experiência tem que ser no mundo espiritual também. Se a minha luta é no mundo espiritual, a minha experiência também tem que ser no mundo espiritual. E é engraçado que no meio daquele monte de soldados, no meio daquele monte de gente, né, aparece um cara, Davi. E quando Davi aparece, causa espanto, porque ninguém queria enfrentar. Davi ouve dizer: olha, quem é esse circunciso? Né? Quem é ele? Vocês não têm ideia do tamanho do nosso Deus. Por que Davi tinha tanta certeza do tamanho do Deus dele? É porque ele ouviu alguém pregar? É porque ele viu alguém dizer? Não. Davi tinha certeza, irmãos, porque isso já queimava no coração dele o tamanho do Deus dele. Essa certeza tem que queimar no seu coração. Quando Satanás tentar impedir sua família de crescer, quando vier as lutas, vier as adversidades, você tem que crer que o teu Deus é maior do que todas elas. João diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então a Bíblia diz que Davi se apresenta. A Bíblia diz que Davi, então, ele para e diz assim: não, nós não podemos aceitar essa afronta. E aí ele vai até Saul. E quando ele chega até Saul, e aí que a gente tem que tomar muito cuidado, é porque na maioria das vezes nós somos levados, preste bem atenção, nós somos levados a desistir pelaquilo que falam a nosso respeito. Então, Saul não sabia das experiências de Davi. Na verdade, Saul o conhecia, mas aparentemente, quando estava nos momentos mais difíceis, de repente Davi aparece em outra situação. E aqui Saul disse: mas quem é você? Né? Você é só uma criança. Então, a questão do físico e de olhar para você não define quem você é de fato. Apenas, às vezes as pessoas olham para as outras e dizem assim: cara, você não tem possibilidade de fazer isso, só no olhar. Mas isso não define quem a pessoa é. Isso não define quem eu sou e nem define quem você é. Então, o julgamento de Saul não pode definir quem você é. Porque no julgamento de Saul, Golias é guerreiro desde a sua mocidade. E você é só um menino. Então, para
tanto para Saul como para as adversidades, você tem que lembrar, assim como Davi lembrou, que você tem um Deus poderoso, que Ele pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nós. Que poder é esse? A experiência no mundo espiritual para vencer mais um obstáculo. Tenha um bom dia, fique na paz do nosso Deus.